Boa tarde a todas, a todos e a todes. Antes de mais nada, eu gostaria de saber, presidente Bolsonaro, por que sua esposa recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Agradeço a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje começa mais uma live do projeto Conexões Livres. Eu me chamo Mitsael, sou membro desse maravilhoso coletivo, o qual se chama Livres, e hoje o tema da nossa live é pessoas com deficiência, acessibilidade, capacitismo e comunidade LGBT. Os convidados de hoje são os maravilhosos Pedro Fernandes e Ângelo Moreira. Pedro é ator, graduado em marketing, estuda serviço social, pós-graduado em questões políticas, em gestão política e ativista das pautas LGBT. Ângelo Moreira, psicólogo, pós-graduado em psicopedagogia, mestre em cognição e linguagem pela UENF, é youtuber no canal Perfeitamente Estranho. Gostaria de hoje já passar nesses 2 minutinhos iniciais a palavra para o Ângelo se apresentar um pouquinho da temática que ele vai estar falando hoje para vocês. Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite, participar desse grupo está sendo uma honra para mim, uma troca de informações, de experiências que eu jamais tive. Foi uma honra esse convite e é um prazer imenso participar dessa live, né? Minha primeira live, um pouquinho nervoso, mas falar sobre esse assunto é de extrema importância, né? Falar sobre o Setembro Verde. Eu, como uma pessoa com deficiência, eu acho que essa questão deve ser discutida, assim, não só entre nós, mas por toda a comunidade. Eu quero agradecer e falar que eu estou muito feliz por estar aqui. Agradeço sua presença, Ângelo, agradeço a sua fala. Pedro Fernandes, o espaço é tudo seu, pode se apresentar e falar um pouquinho da temática que você vai estar abordando hoje. Olá, minha gente, boa tarde a todos, todas e todes. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, né, do Coletivo Livre, que eu acho que a gente tem que abordar, né, e eu vou estar aqui trazendo essa questão, né, da invisibilidade da pessoa com deficiência dentro do movimento LGBTQIA+, né, e sobre, né, as questões da política de saúde, da política de inclusão que a gente enfrenta na nossa cidade, né? Meu nome é Pedro Fernandes, sou ator formado em marketing, pós-graduado em gestão pública e estudante de serviço social, e é uma honra estar com vocês todos aqui para essa tarde de debate. Obrigado, Pedro Fernandes. É muito importante lembrar que este tema que é tão interseccional, e quando a gente pensa nesse tema que é interseccional, a gente tem que pensar que na prática, refletir sobre a interseccionalidade é justamente a refletir sobre as diferenças que se cruzam. E é preciso refletir que quando a gente discute gênero, sexualidade, quando a gente pensa na mulher, a gente não pensa, por exemplo, na mulher como uma questão universal. A gente pensa na mulher trans, a gente pensa na mulher negra, a mulher com deficiência. Falamos sobre todo tipo de mulher e todo tipo de sujeito. E quando a gente falamos de políticas de inclusão, quando a gente nega essa possibilidade, a gente está negando também enxergar e estar
Opa, só um minutinho, meu áudio. Nós não estaremos olhando para a interseccionalidade. Gostaria que todos que estão assistindo nós nessa live, que compartilhasse já nos grupos do Facebook, aproveitasse já para marcar algumas pessoas. Nós daremos início às temáticas que foram propostas no convite. E quem puder, já compartilhando nos grupos, curtindo. E façam perguntas também para os convidados terão o maior prazer em estar respondendo. Enfim, gostaria de já estar dando espaço já para o Ângelo estar iniciando a sua temática que ele propôs para o dia de hoje. Tá bom, Ângelo? Fica à vontade, já pode dar início. O espaço é todo seu. Então, falar sobre o Setembro Verde é falar sobre um mês que todo mundo conhece como destinado à luta da pessoa com deficiência. Mas eu acredito que é muito mais que uma luta, porque, do meu ponto de vista, a gente luta por aquilo que ainda não conquistou. No nosso caso, nós temos diversas leis. Muitas pessoas já lutaram para conquistar, para fazer várias leis acontecerem, se tornarem concretas, apenas no papel. A nossa luta é para que essas leis se tornem concretas na nossa vida, para que a gente veja tudo isso acontecendo no nosso dia a dia. Porque lei existe, as diretrizes existem. Então, não é uma luta para conseguir alguma coisa que a gente não tem, é uma luta para a gente ter acesso a uma coisa que nós já conquistamos. Teve uma vez que um político chegou perto de mim e disse que iria lutar por mim se eleito fosse. E eu respondi que eu não tinha necessidade daquela tamanha generosidade dele, porque nós temos leis, não precisa ninguém lutar para fazer mais leis. Basta apenas colocar em prática aquelas que já estão prontas, aquelas que já existem. E eu falei com o pessoal, né, que eu ia trazer uma questão mais legal, mais jurídica, que eu fiz algumas anotações, porque que a gente pode pegar desde da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Daí a gente pode... Eu já me deparei com muitas pessoas que falam, nossa, mas você prega a sua diferença, que você é diferente e tal. Como você quer ter acesso aos mesmos direitos sendo diferente? E eu me encontro com outro grupo de pessoas que também finge uma falsa generosidade, solidariedade, nem sei o nome qual que elas usam para falar, para usar esse tipo de fala, que falam que para mim que eu sou igual a todo mundo, que não existe diferença, que eu sou normal e tal. Para o primeiro grupo, que diz que eu exalto a diferença e por isso eu não teria os mesmos direitos que as outras pessoas ditas normais têm, eu costumo responder que a jurisprudência fala que nós temos que tratar os iguais de forma igual e o diferente na medida da sua diferença. E para o segundo grupo de pessoas que me falam que eu não tenho nada de diferente, que eu sou igual a todo mundo, que eu sou normal, que eu sou isso, eu costumo responder muito gentilmente, com muito respeito, que provavelmente ela se enquadra
no segundo artigo da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Porque para não enxergar que eu sou diferente, só pode ter algum impedimento de longo prazo de natureza mental, intelectual ou sensorial, já que na maioria dos casos as pessoas que falam isso comigo não têm nenhum impedimento físico visível, pelo menos. Quando eu penso em tudo que eu já li, em tudo que eu já pesquisei, que eu conheço sobre as leis e tal, e quando eu vejo isso no meu dia a dia, é muito frustrante a gente ver que tem uma lei que nos dá um respaldo, que fala da nossa inserção no mercado de trabalho, do nosso direito de ir e vir. Eu tive que ser afastado do trabalho por conta disso. Os ônibus aqui não têm acessibilidade para cadeirante. Então, quando eu vejo que existe uma lei que fala que pelo menos uma porcentagem dos ônibus devem ter acessibilidade, e na vida real isso não acontece, e quando tem um elevador, quando tem uma suposta acessibilidade, o elevador não funciona, é muito frustrante. Então, falar sobre o Setembro Verde é muito mais do que falar sobre uma luta. É falar sobre políticas públicas, sobre projetos que a gente tem que colocar em prática, que a gente tem que pensar, tem que articular, para fazer com que essas leis que já existem vir para a vida real. Né? A gente não precisa de pena de ninguém, a gente não precisa de um olhar caridoso, não. Nós todos somos diferentes. Negar essa diferença é, no mínimo, ignorância e, no mínimo, subestimar a minha inteligência, né? Então, falar sobre isso é falar sobre a concretização de todos esses projetos que a gente precisa desenvolver para tirar a lei do papel, para ver isso acontecendo no nosso dia a dia. É muito difícil, é muito complicado você perceber que a inserção no mercado de trabalho, por exemplo, ainda é um desafio imenso, né? Tem muitas empresas que existe a lei falando lá que tem que contratar pessoa com deficiência, mas no meu caso, que tem um mestrado, tem graduação, tem pós-graduação, a empresa não quer contratar um funcionário qualificado, com deficiência e qualificado. A empresa, não sei para que, como ela pensa que vai usar uma pessoa com deficiência dentro da empresa dela. E segundo, são as adaptações, né? Eu acho que as empresas, as grandes corporações têm tanto medo de nos contratar porque sabem que os prédios, os lugares não são acessíveis, que quando a gente começar a trabalhar, quando a gente começar o nosso dia a dia de trabalho, algumas mudanças terão que ser feitas, né? Porque não dá, né? Tem ambiente que eu acho que nenhuma pessoa que não usa cadeira de rodas conseguiria ter um acesso sem nenhuma dificuldade. Então.
Então, Miss, essa é a minha fala. Nossa, é muito emergente que o Estado passe a assegurar a aplicabilidade dessa lei. Mas ainda que tenhamos avançado, e o tal avanço está se refletindo ainda, pouco está se refletindo na sociedade, a gente ainda precisa assegurar a aplicabilidade dela. E a maioria ainda enfrenta imensas dificuldades no acesso aos direitos básicos, como saúde, educação, né? E eu estava lendo que a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão consideram que a deficiência causada pela sociedade que não provê à pessoa com deficiência meios de exercer os seus direitos de igualdade de condições com as demais pessoas. Então, muitas vezes essa deficiência está na sociedade que não exerce a aplicabilidade dessa lei. E, enfim, eu agradeço a sua fala. Passo agora para o Pedro fazer suas contribuições também. Pedro, já pode ligar seu áudio. Oi, gente, estão me ouvindo? Estão sim. Muito pertinente, né, o que o meu colega tá falando, né, desse apagamento que a pessoa com deficiência sofre no Brasil, né? É muito recente a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ela é muito recente, né? Ela não foi formatado um planejamento, né? Eu, como pessoa com deficiência, tenho paralisia cerebral com cognitivo preservado, né? Sou ator, é, estudante de assistência social, formado em marketing, pós-graduado em gestão pública, estou no mercado de trabalho, né? Agora, atualmente, né, eu estou numa luta para engajar políticas públicas para mostrar para minha cidade, né, que a pessoa com deficiência ela é muito apagada quando você vai para os municípios. Você vê muita dificuldade, né? Eu sou daqui de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para quem não conhece. E nos municípios a gente tem uma grande dificuldade. Aqui na minha cidade a gente tem um grande problema, né, que é tudo tombado pelo patrimônio histórico, artístico, cultural da cidade, que tem o seu valor, que deve ser preservado a história, mas ela tem que acompanhar o modernismo, né? Ser acessível a todos, né? Tem um grande problema aqui na minha cidade, que a Câmara Municipal da cidade não tem acessibilidade pela porta da frente. Eu tenho que entrar pela porta dos fundos e só tenho acesso à acessibilidade no segundo piso, né? Então, esse apagamento nas políticas públicas da pessoa com deficiência é muito grande, né? E quando a gente fala da vida sexual da pessoa com deficiência, ainda mais. Eu sou um homem gay, né? Com deficiência e vejo muita dificuldade em discutir as políticas públicas de saúde sexual para a pessoa com deficiência. A gente ainda é muito invisibilizado nas campanhas de saúde, por exemplo. A gente só é lembrado quando a gente tem que tomar uma vacina como grupo de risco. Agora que a gente está enfrentando uma pandemia, né, um processo de pandemia, a gente está sendo muito lembrado como grupo de risco, mas não se cuida da população, não se cuida da saúde da população com deficiência, né? Ainda mais saber da orientação e respeitar essa orientação, né? Da pessoa com deficiência. Eu, como um homem LGBT, sinto muita falta de informação dentro do próprio meio LGBT, né, que às vezes não sabem lidar com aquela realidade porque não estão acostumados, não têm acesso à informação. Então a gente tem uma luta muito grande de incentivar essa lei ser aplicada no processo educacional, por exemplo, né? A lei tem que ter um planejamento de fiscalização,
né, entre os órgãos públicos competentes, mas ela também tem que ser introduzida no processo educacional, porque nas escolas a gente saber lidar com a diversidade, né? Quando eu falo diversidade, quando eu falo acessibilidade, a gente tem que falar num conceito mais amplo da palavra, né? Porque todo mundo precisa de acessibilidade, né? Você pode não precisar hoje, mas você vai envelhecer. E você quer envelhecer com qualidade. Você quer que a sua cidade, o seu país, o seu município esteja preparado para isso, né? Então, eu acho que a gente precisa focar em políticas públicas e saber como aplicá-las. Né? Aí você me pergunta, mas como que a gente deve aplicar, né, essas políticas públicas? Através dos conselhos municipais, que é um grande espaço de empoderamento, né, dentro da nossa causa, né, da questão LGBTQIA+, aqui no município ainda não tem, aqui no município onde eu moro, ainda não tem política pública voltada para essa população, ainda é uma luta. Mas a gente tem o Conselho da Pessoa com Deficiência, que caminha com dificuldade, mas caminha, que também é garantido pela lei, né? Os conselhos é parte da sociedade civil, né? O conselho é formado pelo poder público, mas por grande parte da sociedade civil, e é um espaço que é um espaço de lutar por políticas públicas, que a sociedade civil tem voz e é uma ferramenta que a gente cria política pública para ser aplicada através do conselho, né? Então, eu acho que essa luta a gente tem que encampar em vários aspectos, né? Tanto na educação, na saúde, no meio LGBTQIA+, que a gente sofre muito preconceito ainda por falta de informação, né? Por falta de invisibilidade, a gente precisa educar, né? Um processo educacional. A lei ela existe, mas muitas pessoas não sabem como usar essa lei na prática, né? Ela é muito bonita no papel, ela é muito inclusiva no papel, mas e na prática, como é que a gente pode fazer isso? Através de políticas públicas, nos conselhos municipais, cobrando os municípios, né? A gente está em ano eleitoral, um ano importante para a gente exigir dos candidatos atuais nos municípios qual é o planejamento deles em relação à nossa população com deficiência e LGBTQIA+. Qual é a visibilidade, qual é o meio de política pública que ele vai dar para a nossa população, né? Então, eu acho que é isso, essa provocação que eu quero deixar, e estou aberto aí para perguntas e sugestões para debate. Agradeço, Pedro. É muito esclarecedora a sua fala. Sim, a nossa comunidade LGBT tem muito para se desconstruir dentro da comunidade. A centelha, né, o discurso do movimento LGBT é sobre aceite-me por quem eu sou, né? Me aceite, me respeite, a minha orientação sexual, o meu gênero. Mas dentro da comunidade o que acontece é que só aceita quando é branco, padrão, heteronormativo, e não passa nem sequer cogitar um relacionamento com uma pessoa com deficiência. Há muito que aprender, infelizmente, há muito que aprender. Exatamente. Estamos tendo várias chuva de comentários no nosso Facebook. José Siqueira, o coordenador do CDDH, Pedro Reis de Cachoeiro, está falando muito bom, Ângelo. Denúncia, desafio e empoderamento. Tati falando, fala sensata do Pedro. Temos algumas perguntas aqui também, olha. Vou estar passando para vocês. Deixa eu ler aqui. Olha, vamos fazer assim, vou fazer algumas perguntas para vocês do que está aqui no Facebook, e aí num primeiro bloco e depois no segundo bloco eu faço mais algumas. Então, vão olhando, vão anotando aí as perguntas. Tatiana Ventil pergunta para Ângelo: como psicólogo, como você acha que essa temática deveria ser abordada na sociedade?
Elaine Risperi pergunta também para o Ângelo: quais são as ações práticas que podemos realizar para que essas leis sejam de fato cumpridas? Tem uma para o Pedro aqui também, ó. Tati, como é o apagamento das pessoas com deficiência dentro do sistema de saúde? Tem uma do... Deixa eu ver aqui mais. Eric. Outra pergunta para o Pedro aqui, ó. Você, como uma pessoa LGBT e com deficiência, como é a sua visão em relação à comunidade LGBTQ? Uma pergunta do Eric também para o Ângelo. Quais foram os principais desafios que você já se enfrentou por ser uma pessoa com deficiência? Vamos parar por aqui de ler as perguntas e aí já vou dar um tempinho para vocês estarem pensando aí. E, por enquanto, eu já peço para vocês que nos assistem continuar a compartilhar nos grupos do Facebook, compartilhar a live aí nos grupos do WhatsApp, quem puder, marcar um amigo, curtir. Nós temos nossas redes sociais, o Coletivo Livres, @livres.coletivo, isso é tanto do Facebook, da nossa página, quanto do Instagram. Temos também a página no perfil no YouTube, estamos em todos os lugares, temos o Twitter, enfim. Agradeço a presença de todos que nos assistem e obrigado pelos comentários. Ângelo, pode começar por você? Liga seu som, por gentileza. Então, Isso. tá me ouvindo? Tá, né? Sim. Tá certo? Isso. Então, como psicólogo, eu enxergo essa temática de uma forma muito próxima à fala do Pedro, né? Para a gente colocar isso, para a gente debater essas questões, a gente precisa estar próximo da particularidade do sujeito. E nós, enquanto psicólogos, a gente preza muito por isso, né? O tempo todo a gente fala sobre a singularidade, a particularidade de cada sujeito. Então, falar da pessoa com deficiência é falar sobre a importância de levar em consideração a particularidade de cada um. Foi essa minha intenção quando eu montei o canal Perfeitamente Estranho. Eu quis juntar exatamente essas duas palavras, perfeito e estranho, para falar que, às vezes, as duas coisas caminham juntas. Aliás, às vezes não, quase sempre. Ninguém é totalmente perfeito ou totalmente estranho. Todo mundo tem o seu nível de perfeição e de estranheza. Então, eu acho que, como psicólogo, eu enxergo que a gente precisa debater essas questões no sentido de fazer com que a sociedade desconstrua essa ideia de padrão, que todo mundo tem que ser igual, que todo mundo tem que seguir a mesma linha, a mesma orientação sexual, o mesmo gênero, seja lá que tipo de diferença for. O que a gente tem que tentar fazer é essa desconstrução, fazer com que a sociedade enxergue uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, né? Nós somos diferentes. E a outra pergunta, como eu vejo, deixa eu ver, quais são as ações? Eu posso responder duas de uma vez? Pode sim. Então tá. Como eu vejo, quais são as ações práticas que podemos realizar para que essas leis sejam de fato cumpridas? Isso também toca demais no que o Pedro falou, né?
a gente não pode pensar que a gente vai fazer uma mudança muito grande no mundo sem articular políticas públicas, sem pensar no nosso posicionamento dentro da política, desde a forma como a gente vota, como a gente pensa nos candidatos que a gente vai votar, até na forma como a gente entende o que é a política, né? A minha dissertação de mestrado, eu abordei isso, a importância de trabalhar a política, trabalhar o tema política, o tema cidadania, de pertencimento, de singularidade, desde a infância. Como isso é importante a gente trazer à tona essas questões desde que a criança, desde a pré-escola, para a criança já crescer nesse ambiente, entendendo o que é política, entendendo quais são as ações que ela pode fazer ali na comunidade onde ela mora. Não precisa ter um pensamento grande de querer, não, eu não tenho condições de mudar o mundo. Mas faça alguma coisa ali na sua comunidade, ali onde você mora. Tente articular políticas públicas ali. Tente mostrar como as coisas deveriam acontecer ali onde você está. Não é necessário pensar grande. Eu vou encerrar por aqui, senão eu falo demais. Depois eu termino de responder. Tranquilo, muito bom, Ângelo. Obrigado pelas respostas. Tenho certeza que você respondeu muito bem a quem te perguntou. Enfim, vamos ler mais um pouco de comentários aqui antes do Pedro começar a responder as perguntas que fizeram para ele. Aqui, ó, Tatiana Vantilho Sampaio comenta: a vivência sexual do prazer, do tesão da pessoa com deficiência não é considerada como se não existisse. Se isso muito é tabu para a sociedade como um todo, muito mais para este grupo. Roberta Neves comenta: concordo, falta muita informação e discurso para que isso possa ser abordado diariamente nas escolas, em todas as frentes de mídias e leis públicas. Deixa eu ver mais. E Ileana Celeste comenta: muito importante a fala do Pedro. Deixa eu ver mais perguntas. O Inominável não tinha nenhuma proposta para as pessoas com deficiência. Enfim, fala da Tati. A Tati está aqui como super fã do coletivo. Tá vendo, pessoal? Se vocês curtirem, comentarem, vocês vão ganhar esse selinho também do coletivo. Maravilhoso. Tem vários comentários aqui, mas não estou conseguindo aqui abrir. Mas eu vou passar para você, Pedro, para responder as perguntas que já foram feitas para você. O espaço é todo seu. Sim, vamos lá, né? Vamos ver, eu vou tentar sintetizar tudo contando uma historinha, né, que eu sempre conto de uma amiga muito querida que também é pessoa com deficiência e é bissexual, né? E ela fala, né? O nome dela é Ivone. Mandar um beijo para ela se ela estiver assistindo. Ivone, Gata de Rodas, ela tem um blog que é super bacana, que ela fala sobre essa questão do capacitismo, né, da luta anticapacitista que nós, pessoas com deficiências, enfrentamos, né, tanto na vida, assim, nos meios LGBTs, nos meios héteros, em todos os meios. No Brasil é uma luta diária, né, a luta anticapacitismo. E ela conta uma história que é o seguinte, né? Ela foi a primeira consulta. Hoje ela é uma mulher, né? Uma mulher com 51 anos de idade. E a primeira consulta dela com um ginecologista, né?
foi, foi aos 40 anos de idade, né? Então você vê o perigo que é isso, né? Quando a gente fala, teve uma pergunta ali falando do apagamento da pessoa com deficiência, é justamente isso no sistema de saúde, né? Por exemplo, é esse apagamento que eu falo, né? Muitas pessoas com deficiência não têm a noção de que precisam cuidar do seu corpo, né? Não só está ligado à fisioterapia, a médico, né? Que a tratamento de fisioterapia de estímulo, que também é importante, não estou tirando a importância disso, mas também é importante a gente ter visibilidade e ter acesso físico, né? Quando eu falo físico, eu falo estrutural mesmo, da estrutura física de ter rampa, elevador e etc. E de acesso à informação, né? De entender que aquele corpo com deficiência precisa, sim, ir ao ginecologista, precisa de cuidados, precisa ir ao ginecologista ou urologista, no caso, se for um homem, que é o meu caso, né? Precisa de cuidados como qualquer outro corpo, né? Não significa que ele não precisa de cuidado só porque ele tem uma limitação, né? Que é vista a olho nu, porque todos nós temos limitações, independente, né, da faixa etária. E eu vi uma pergunta ali também perguntando da questão sexual, né? Que é muito difícil também quando a gente vai falar dessa questão do sexo com a pessoa com deficiência, porque tem dois lados, tem dois fatores aí. Um lado que você é discriminado, né? Que você é deixado de lado, você tem um apagamento porque acham que você não tem direito a ter uma vida sexual ativa, né, por conta da sua deficiência. E tem um outro lado também, que é o lado do fetiche, né, que as pessoas acham que a pessoa com deficiência é um boneco, né, que é um boneco de fetiche, aí vira aquele negócio de como você dosar isso, né? Mas a questão que eu sempre falo nas minhas entrevistas, né, nas palestras que eu dou, que cada pessoa é uma pessoa, né? Tem pessoas que vão ter, né, prazer da forma convencional, né, que a gente já conhece. Tem pessoas que vão ter outros pontos de prazer. Tem pessoas que vão precisar de auxílio de cadeira de rodas, como é o meu caso, eu sou cadeirante. Tem pessoas que vão precisar de auxílio de muletas, de sondas, né? Então, a pessoa que está se relacionando, o que ela tem que ter, né? Que é uma coisa que eu falo sempre também. A escuta ativa, né? Se colocar no lugar do outro, ter sensibilidade, né? A escuta ativa é isso, você se colocar no lugar do outro, entender aquela natureza e proporcionar, sim, prazer naquela natureza, né? E descobrir os pontos de prazer sem medo de ser feliz. Eu, não tem muito mistério, assim, muitas dificuldades, né? Lógico que a gente não vai conseguir fazer piruetas fazer um filme pornô como estão acostumados a ver, né? Mas cada um tem a sua especificidade, o seu ponto, né, de prazer, a sua zona erógena que deve ser respeitada, né? Eu falo sempre que perguntar não ofende, né? Você perguntar não ofende. Então, tá com uma dúvida, tá com alguma questão, chega e pergunta. Não é feio perguntar, né? Não, o feio é você fazer contra a vontade da pessoa, né? Isso é feio e é desrespeitoso, seja ela com deficiência ou não, né? Então, eu acho que a gente tem muitas lutas aí, né? Na questão da visibilidade da sexualidade da pessoa com deficiência, né? E respeitar aquele espaço, aquele local de fala. Isso que a gente está fazendo aqui é um processo muito educacional, muito informativo, na verdade, né? Então, de parabéns, assim, convidar duas pessoas que
sofrem na pele dia a dia o que é esse apagamento, né? As causas desse apagamento, né? E o porquê que a gente ainda não empodera o cidadão com deficiência, né? A gente tem uma grande ferramenta de empoderar o cidadão com deficiência, empoderar, sobretudo, os corpos com deficiência, né? Os corpos com deficiência, eles têm vida, eles pulsam, eles têm tesão, eles têm vontade, eles têm desejo, e eles merecem e devem ser respeitados. Eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa que eu esqueci, eu volto daqui a pouquinho. Ok. Vamos olhar aqui mais um pouco. Olha, Luana Érica continua comentando aqui. Gente, fazendo marketing pesado aqui do canal do Ângelo, maravilhosa. Ednelson, obrigado, está comentando. Obrigado, Iô, que está assistindo. Todos ligadíssimos no Conexões Livres. Leandro e Léo. Esse Ângelo é fera. Comentário. Que mais? Márcia Wenincionok, ou não sei se eu pronunciei direito. Maravilhosos. Temos mais perguntas? Temos mais perguntas. Espera aí. Deixa eu ver aqui as mais perguntas. Mas antes de fazer algumas perguntas dos nossos ouvintes, é importante lembrar que hoje, dia 26, é o Dia Nacional do Surdo, né? Uma data muito especial que nos relembra da história e da luta dessa comunidade. Hoje, mais que nos outros dias, queremos deixar um convite. Vamos falar de Libras? Quem sabe, se vocês quiserem uma live voltada com recorte, né, LGBT para essa temática, comentem aí nos comentários, dizendo se vocês querem ouvir sobre alguém falando com mais propriedade e com mais, né, experiência nessa linguagem, né, língua de sinais brasileiras. Hoje é o dia que se comemora. Vamos lá. Recebi aqui as perguntas. Olha, Gil pergunta para o Pedro: como é sair com alguém quando se é LGBT e PCD? Os aplicativos te ajudam ou mais atrapalham? E eu acho que esses aplicativos que ele está querendo dizer é Tinder, Orange, enfim, não sei. E eu aproveito e faço uma pergunta para o Ângelo. Você, como profissional da saúde mental, como você reage, como que eu posso dizer, diante desses comportamentos preconceituosos e excludentes, às vezes, dos seus próprios clientes, que eu acredito que aconteça, né? Porque você já comentou comigo no momento anterior. E também queria complementar a pergunta do Gil, perguntando para o Pedro. A pessoa PCD, Pedro, você e as pessoas que você conhece, que também são PCDs, sofrem muito preconceito na hora do sexo? Então, eu queria saber mais sobre isso. Enfim, eu peço que já estamos encerrando a live e que vocês façam já a resposta com a consideração final. E deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, que aí já entra nesse segundo bloco. Só um segundo. Deixa eu ver. Não. Pode começar. Por você, Ângelo, se você quiser. Tem uma pergunta aqui do Iô, peraí. Deixa eu ler aqui. Iô Bittencourt chegou uma pergunta agora. Queria saber dos dois, sobre como é que é a questão da academia para vocês, do ensino superior, e como vocês percebem a existência das pessoas com deficiências nesses espaços. Isso é para os dois. E eu também pergunta para todos. Eu gostaria de saber sobre a questão do PCD no mercado de trabalho. Quais são as implicações e situações? Uma pergunta do Leandro Léo também. Olha, gente, chegando. Vamos fechar nesse bloco. Vamos deixar do Leandro Léo por último aqui, ó. Pedro,
Você acha que o preconceito, estranhamento, ele deixou entre parênteses, em relação ao corpo do deficiente físico, parte só do outro? Ou a pessoa com deficiência tem o receio de ser rejeitado e esconde o seu desejo, dessa forma o mortificando? Nossa, pergunta bem instigadoras, né? Pedro e Ângelo, já responda esse bloco de perguntas, já fazendo suas considerações. Pode começar por você, Ângelo, ok? Então, primeiro eu acho que é importante a gente destacar que o que a lei trouxe em 2015 é para deixar bem claro que a deficiência não está na pessoa. Não, por isso que a terminologia mudou. Hoje a gente não fala portador de necessidades especiais, nem outro termo que eu esqueci agora no momento. O termo correto é pessoa com deficiência, porque, de acordo com a lei, a deficiência não está na pessoa, ela está na sociedade. É a sociedade que é deficiente por não nos fornecer o acesso que a gente precisa, não fornecer a inclusão que a gente tanto procura. Eu costumo brincar, existe uma distinção entre o conceito de integração e inclusão, né? Que na integração é a pessoa que luta para tentar se enquadrar naquilo que a sociedade oferece. A inclusão é o contrário, a sociedade que precisa se adaptar àquilo, às várias limitações, às várias diferenças que cada um possui. Eu costumo dizer que eu não me sinto nem incluído em alguns espaços e nem integrado. Eu me sinto um intruso, porque eu sou intrometido. Então, eu me sinto intruso porque eu vou, mesmo sabendo que ali não me cabe muito bem, mas eu dou um jeito para me caber. Então, eu acho que para finalizar essa live, a gente tem que deixar bem claro isso. A deficiência não está na pessoa. Todos nós temos limitações, temos impedimentos, temos dificuldades, temos perfeições e estranhamentos, como o Pedro pontuou, como o Mitz também. Mas a deficiência não está na gente, está na sociedade. E se está na sociedade, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa para alterar isso. Se está na sociedade, é porque um dia foi construído por ela. E se foi construído, eu gosto muito de falar isso, né? Que as pessoas às vezes olham, tem um texto que fala que de tanto ver a gente acaba não vendo, a gente banaliza o olhar, a gente vê e não enxerga, vê e não percebe. Acabou? Então eu queria agradecer muito o convite, dizer que está sendo um prazer imenso participar do grupo coletivo. Eu estou aprendendo muito, muito. O Mitz vive falando que, perguntando, né, algumas coisas que ele tem dúvidas sobre a deficiência, a pessoa com deficiência, e eu também pergunto demais a Tati, né? A Tati sempre me ajuda. Eu falo, Tati, o que é isso? Como é que é? Como é que eu falo? O que significa? Então, está sendo uma troca de figurinhas muito bacana. Eu estou amando participar desse grupo. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, dessa luta pelos nossos direitos,
isso deveria tocar todo mundo, porque todos nós somos diferentes, né? Às vezes, quando eu falo de alguma questão racial, de alguma luta racial, alguma luta de algum grupo que eu não faço parte e falo que eu me sensibilizo por aquela luta, a luta dos índios, a luta de vários preconceitos religiosos, ideológicos. Aí o pessoal, algumas pessoas falam, mas você não faz parte desse grupo. Aí eu costumo responder, mas eu sinto na pele, eu sei o que é ser excluído. Então, eu sei o que é estar no lugar daquele grupo. Eu não preciso fazer parte daquele grupo para sofrer junto com ele, para lutar pelos direitos iguais junto com ele. É isso. Queria agradecer, estou muito feliz. Espero ter contribuído de alguma forma. Prazer imenso conhecer o Pedro, o Mix, que a gente já vem conversando há mais tempo, todo o grupo, né, que eu tenho gostado muito. E espero que essa troca de figurinhas só cresça, né? A gente só vai aumentando o nosso aprendizado. Muito obrigado. Nossa, gente, eu estou emocionado aqui. Pedro, pode já começar a responder o bloco 2 de perguntas e já fazer suas considerações finais também, ok? E se despedindo de quem nos ouve. Ok, gente. Perguntaram aí da questão dos aplicativos, né? Eu uso, né? Eu tô solteiro, então a gente usa os aplicativos, né? Porque a gente não tá morto, mas enfim. Ela faz o merchan dela. Mas o que acontece? Os aplicativos, eles têm que ser de uma maneira maior, inclusive, né? Eles são excludentes. Eles são muitas vezes excludentes. Aí eu não estou falando de um aplicativo específico, de um outro específico. Eu acho que, né, a gente tem que... É o que eu falo, é uma luta, né, diária, né, da gente incentivar e mostrar que os nossos corpos existem, que os nossos corpos têm direito, né? E o que acontece, gente? Essa questão do sexo, né, que foi perguntado ali também, é uma questão ainda que é um tabu a ser discutido, a ser falado dentro do próprio meio, como eu já disse aqui anteriormente, né? Então, eu já sofri, né? Pessoas, amigos, já sofreram preconceito na hora do sexo por justamente não se reconhecerem muitas vezes com o seu corpo, não conhecer o seu próprio corpo e não ter representatividade, né? A gente não tem representatividade na grande mídia, né? Na publicidade, na saúde, né? Como eu falei aqui, mas a gente não tem essa representatividade, são muito poucas essa representatividade da pessoa com deficiência. Hoje a gente tem algumas, né? Blogueiras, digitais influentes que representam. Tem a Leandrinha Duarte, que é uma mulher trans maravilhosa, e ela representa a PCD, ela está nessa luta anticapacitista, e ela é uma mulher que se coloca, né? Coloca o seu corpo para jogo e fala, não, eu estou aqui, é empoderada e quer empoderar muito mais pessoas com deficiência. Tem a Gata de Rodas, Leibone, que é de São Paulo, minha amiga querida, uma mulher empoderadíssima também, que luta contra o capacitismo, que se empodera, né? Então eu acho que a gente está mudando essa realidade, mas ainda precisa muito mais, precisa de políticas públicas, precisa de representatividade da pessoa com deficiência na política, né? Precisa de pautas progressistas, né?
para as cidades e municípios, né, que entendam a luta da causa da pessoa com deficiência, não só sensibilizam, porque é lei, a gente não está pedindo favor nenhum, está na lei, é nosso direito, entendeu? E é nosso direito também continuar lutando pelas cotas no mercado de trabalho, que existe uma cota, eu não sei exatamente o número, que as grandes empresas têm que ter de empregabilidade da pessoa com deficiência, né? Mas a gente tem que lutar não só para empregar a pessoa com deficiência, mas potencializar ela dentro daquela empresa, daquele mercado que ela quer estabelecer para ela, né? Então eu acho que é muita luta que a gente tem que enfrentar. Já agradeço aqui, coloco à disposição minhas redes sociais, né? Tem meu site que é www.mundopedrofernandes.com.br. Quem quiser conversar comigo lá, se cadastrar, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa que não foi respondida aqui, vai lá. Lá tem todas as minhas redes, Instagram, Facebook, Twitter, e a gente se encontra por lá. Muito obrigado e estamos juntos nessa luta aí, que a luta é todo dia. Vamos embora. Beijo, minha gente. Obrigado, Pedro, pelas palavras, obrigado pelas respostas, tenho certeza que foram muito bem respondidas. E puxando um gancho do que o Ângelo e do que o Pedro falou, e voltando, repetir o que eu falei lá no início, falar sobre pessoas com deficiência, nós estamos trazendo de novo o assunto da interseccionalidade. Falar de interseccionalidade é justamente falar das diferenças que se cruzam. Então, quando a gente não fala sobre políticas de inclusão, quando a gente não fala sobre a sua empregabilidade dessas políticas, a gente não está olhando para a interseccionalidade. Agradeço a todos pelas suas falas enriquecedoras, tanto do Pedro quanto do Ângelo, aos que falaram também nas mensagens no Facebook, nos comentários. Agradeço as provocações levantadas por vocês nessa live. Agradeço, já deixo aqui, na verdade, um spoiler para a nossa próxima live. Não sei, o diretor está falando aqui. Pode, diretor? Pode. Nós teremos a nossa próxima live do nosso projeto, do Coletivo Livres, o projeto Conexões Livres, que é um projeto, que é um ciclo de lives que circundam, são vários temas que circundam as pautas LGBTs. Então, nossa próxima live estará falando sobre a saúde da mulher e voltando justamente para o recorte dentro da comunidade LGBT. Essa live acontecerá em outubro, daqui aproximadamente 15 dias. Enfim, curtam e sigam nossas redes sociais. Nós estamos em todos os espaços: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nós estamos começando a migrar para o TikTok, fazendo as dancinhas. Enfim, fica aqui um convite para quem se interessar em fazer parte do Coletivo Livres. O Coletivo Livres, ele não está mais só em Cachoeira, é um coletivo estadual, coletivo que já está em todo o perímetro do estado, e já temos gente que se interessa até fora do estado. Então isso é uma vitória. E, enfim, todos que se sentirem à vontade de conversar, de dialogar, saibam que o coletivo é um espaço para autoformação pessoal, formação de outras pessoas, de outros sujeitos, formação política. Nós somos corpos políticos. Então, sintam-se convidados, acessem, se sentirem convidadas, para se interessarem, acesse o @livres.coletivo. A maioria das nossas redes sociais é esse @. E, enfim, um forte abraço e beijo e tchau, tchau.